Oi! Quando a gente quer ensinar um pássaro engaiolado a cantar, a gente não pode deixar ele em um lugar externo, onde ele ouça vários tipos de sons. A gente precisa pegar esse pássaro, colocar em algum ambiente fechado e que não tenha barulho, cobrir a gaiola, deixar escuro e colocar a música que a gente quer que ele aprenda. Se a gente não fizer isso, ele vai no máximo aprender trechos da música, um trecho pequeno da música. Mas se você colocar ele isoladinho, no escurinho, ouvindo a música, ele vai conseguir aprender a música toda. E quem leva ele para lá, para esse lugar escuro, quem é que cobre? É o próprio dono. Pensando sobre a nossa vida espiritual, também é assim. Às vezes, Deus precisa nos levar para alguns lugares, alguns caminhos que são sofridos, mas que vão nos ensinar coisas extremamente importantes para a nossa vida. O problema é que às vezes é difícil a gente entender isso. Como é que Deus vai me levar para um lugar de sofrimento? Mas a Bíblia é cheia de exemplos como esse. Quando a gente vira mãe, normalmente eu, pelo menos, gosto muito de comparar o amor de Deus com o meu amor pelo meu filho, pelas situações que acontecem com o meu filho. Então eu penso assim, João precisa tomar uma vacina. E eu sei que essa vacina vai proteger, mas essa vacina dói. Mas ainda assim, eu pego o João e levo pro posto de saúde para tomar vacina. Porque eu sei que mesmo doendo, vai ser bom para ele. É como se nosso filho estivesse doente e precisasse ser internado. Ele não vai gostar de estar no hospital. Ele vai sofrer longe de casa, da família, dos brinquedos, da rotina. Mas é necessário que ele esteja no hospital para que ele se recupere. Deus é assim. Às vezes ele nos leva para lugares onde a gente vai sofrer, mas que ele também sabe que vai nos fazer bem, que vai nos dar a salvação, que vai fazer da gente pessoas melhores. Um dos exemplos disso é o povo de Israel. No capítulo 14 de Êxodo, a gente vê, aqui na Bíblia, que Deus tira o povo do Egito, né? Deus tira o povo de Israel do Egito e vai guiar o povo. Então, ele guia o povo até o rio, até o mar. E ele olha, tem um mar na frente, dos lados as montanhas, eles não têm para onde correr, não tem para onde fugir. E atrás vem o exército do faraó. Quem guiou eles até lá? Deus. Deus guiou o povo de Israel para um lugar onde não tinha saída. Deus levou o povo de Israel para uma encruzilhada, sabe? Para uma armadilha. E para quê? Deus não poderia ter dado outro caminho? Não tinha outro caminho? Tinha outro caminho. Mas Deus levou eles até lá. E eles ficaram com muito medo. Então Deus foi, abriu o Mar Vermelho e eles passaram. E no capítulo 14 de Êxodo, no verso 31, diz assim: E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor em Moisés, seu servo. Então, Deus fez aquilo para que o povo de Israel entendesse que Deus estava cuidando deles, que Deus estava guiando eles. Capítulo 14. Capítulo 15. Tem o Cântico de Moisés, você pode me acompanhar aí na leitura. Tem o Cântico de Moisés, e ele vai cantar, agradecer e tal. E no verso 22, aí o povo tá na caminhada, tá seguindo viagem. E no verso 22 começa a história de que o povo de Israel foi para uma cidade, um lugar que se chamava Mara, onde as águas eram muito amargas e eles estavam com sede. E aí no verso 24 diz assim: E o povo murmura contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E agora? Poxa, eles acabaram Deus acabou de abrir o mar, mostrou que estava com eles. Quando eles andavam no deserto, em cima deles durante o dia tinha uma coluna de nuvem para cobrir da sombra. Durante a noite tinha uma nuvem de fogo aquecendo. E eles se veem sem água. E aí, a gente vai beber o quê? E eles começam a murmurar, reclamar. E cadê a água? E cadê a água? Então Deus vai lá e
transforma as águas. Depois você pode ler essa história que é bem legal. Transforma as águas. E no verso 26 diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então ali Deus estava fazendo o povo parar e olhar: não tenho saído, o que é que eu faço? Deus, toma aqui, vocês têm água. Prestem atenção que quando vocês cuidarem da água que eu dou, quando vocês fizerem o que eu digo, vocês vão ter saúde, porque eu sou o Deus que sara vocês. E aí no capítulo 16, Deus manda cair o maná do céu, a comida literalmente caiu do céu. E aí no verso 17, eles chegam outra vez onde não tem água. E aí eles fazem o quê? Murmuram de novo. E o que é que Deus faz? Quando eles não têm mais solução, Deus vai e mostra a eles o amor que eles têm, que Ele tem por eles. E no verso 7 capítulo 17 de Êxodo, verso 7 diz assim: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Quer dizer, Deus abriu o mar, Deus deu água, transformou as águas amargas em águas doces. Deus mandou comida cair do céu. E mais uma vez eles não têm água. E aí, Deus tá com a gente ou não tá? Difícil, né? A trajetória do povo de Israel me diz que mesmo quando eu estou seguindo a coluna, não significa que tudo vai ser bom. Não significa que sempre vai ser fácil e que tudo vai estar ao meu alcance. Mas por que às vezes é tão difícil confiar, mesmo sabendo que Deus é bom, que Deus está guiando, que Deus sabe o que é melhor? Por que às vezes ainda assim é difícil da gente confiar? Sabe por quê? Porque muitas vezes a vontade de Deus vai de encontro com as nossas necessidades. Muitas vezes vai contra o que nós queremos de verdade. Por isso é tão difícil confiar em Deus. Um outro exemplo, e esse é até mais interessante do que do povo de Israel, é do próprio Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Entendeu o que eu acabei de ler? Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus estava com ele. E aí o texto é bem claro. E foi guiado pelo mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo guiou Deus até o deserto. Para quê? Durante 40 dias ele foi tentado pelo próprio diabo. E ele passou fome e sede. O próprio Jesus foi tentado. O próprio Jesus foi levado para um lugar onde ele seria tentado. E quem é que estava tentando? A Bíblia diz que é o diabo. Mas será que Deus não poderia tentar ele ali também? E aí a gente vai abrir a Bíblia em Tiago 1, verso 13, que diz assim: Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, entendeu? Nenhuma tentação que você passa vem de Deus. Nenhuma. Deus não tenta ninguém. Porém, Deus nos leva a caminhos que podem ter tentações dadas pelo inimigo. Muitas vezes é fácil duvidar que Deus esteja nos guiando por esse caminho. Por quê? Porque a gente foi condicionado a ter uma imagem de um Deus bonzinho. E não que Deus seja mau quando nos leva para caminhos difíceis. Mas você é mau quando leva seu filho para o hospital? Você é mau quando dá remédio para o seu filho para ele ficar bom? Por que Deus seria mau levando você por um caminho que possa te chegar a uma tentação? Em 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 6, diz assim:
6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por tempo breve, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Muitas vezes a gente é levado para a tentação e a Bíblia fala que nós passamos por isso para que nossa fé seja provada. Mas será que Deus precisa provar nossa fé? Eu vou te falar uma coisa. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. E ontem eu estava lendo um livro, chama-se Anatomia do Luto, de C.S. Lewis. E nesse livro, ele fala que Deus não precisa nos provar a nossa fé para Ele. Deus precisa provar nossa fé para nós mesmos. Eu costumo dizer que a gente nunca sabe que é forte até que a gente precisa ser forte. A gente nunca sabe a fé que a gente tem até que a única coisa que a gente tenha, que a gente precise, é ter fé. Então, quando a gente passa por sofrimentos, por tentações, provações, a gente percebe o quanto Deus está perto da gente. E a gente percebe o quanto nossa fé é útil e poderosa para nós. Por mais difícil que pareça, a gente nunca pode perder de vista que, mesmo nas dificuldades, há uma recompensa, há um futuro, há algo que nos espera. Grandes exemplos da Bíblia, inclusive Jesus Cristo, eles passaram por tentações, por provações, por caminhos difíceis, e muitos foram guiados por Deus. Às vezes a lição não é só pra gente. Às vezes a lição é para quem está em torno da gente. Às vezes é para as pessoas. A história de Jesus, até hoje a gente aprende com isso. Então, a gente precisa aprender que sim, Deus também nos leva para caminhos onde possamos ser tentados. Deus também nos leva para situações que podem se tornar difíceis. Mas Deus em nenhum momento nos abandona. E se Deus estiver guiando esse caminho, se Deus estiver ao seu lado, vai haver transformação e crescimento. Eu costumo dizer que eu posso sentar e lamentar o resto da minha vida, ou eu posso levantar a minha cabeça, confiar no Deus que está ao meu lado e seguir em frente. Motivos para lamentar eu tenho muitos. Minha vida nunca foi fácil, mas Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve me mostrando. E eu tenho tentado aprender o que Deus tem ensinado. Estou bem longe do ideal, do que Deus realmente quer. Mas eu tenho tentado. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Dificuldades nós vamos passar. Todas as pessoas da Bíblia passaram por dificuldades. Porque nós seremos diferentes. Então, que Deus abençoe você. Que você consiga confiar no Deus, consiga entender que mesmo em meio à tribulação, Deus está conosco e que às vezes nós somos levados a caminhos que nos causam dor para que a gente possa ser transformado, porque o objetivo de Deus é apenas nossa salvação. E não tem nada aqui na terra, nada que se compare ao céu. Não tem nada aqui na terra que o céu não possa curar. Isso eu tenho me dito sempre que a tristeza vem, porque vem. Sempre que a saudade chega, porque chega. Às vezes é difícil entender que passamos por certas coisas sendo guiados por Deus. Mas nunca esqueça que Deus está à frente de tudo. Que há um céu, que há algo maior nos esperando. Que Deus te abençoe, que Deus possa acalmar o seu coração igual ele tem acalmado o meu. Um grande beijo.